Bom, nosso pai terminou ali em uma pregação falando de, creio que foi Romanos 5, segunda carta aos Coríntios 5, falando de que se nossa morada terrestre, lembre-se do último verso da pregação passada, vai se desgastando, temos de Deus um edifício, uma cidade celestial maravilhosa. Então, ele, nesse tema, fala acerca do que é a saída do corpo de um abençoado, na qual vai a nuvem de testemunhas. Pois neste tema, ele, no mesmo versículo, no mesmo capítulo, papai o menciona em outro ângulo, já não para sair a nuvem de testemunhas, senão para a grande transformação. Diga, a grande transformação. Assim que vamos estar bem atentos. E há 5 perguntinhas que se aclaram neste tema. Vejamos. Aí está no telão. Neste tema, Jesus Cristo, o homem, responderá. Primeiro, qual é a esperança escrita para nós, os crentes? Qual é a nossa esperança? Qual é a esperança escrita? Temos esperança, certo? Qual é? Vamos ver. A segunda pergunta. Está escrito que devemos levar por todas as partes a morte de Jesus? De que maneira isto se leva a cabo? Como dizia papai, será levando uma cruz aí? De que maneira isto se leva a cabo? De que maneira levamos por todas as partes a morte de Jesus? Ele vai nos explicar isso. Número 3. Que é o que dá felicidade ao crente? Que o faz viver em tranquilidade e em repouso? Vamos ver. Quarta. Chegará a transformação por fora de nós? Ou é produto de vestir-nos do conhecimento, crescer em graça, crer e confessar o Evangelho? Ou será que vem por fora? Chegou a transformação? Sim? Vamos ver. E a quinta pergunta. Uau, esta pergunta é tremenda. Deus se integrou em Jesus de Nazaré e em Jesus Cristo homem? Ou Deus já estava aí desde o nascimento desse vaso de barro? Alô? Tremenda pergunta. Tremenda pergunta. Tome nota, a quinta. Deus se integrou um dia em Jesus de Nazaré, se meteu aí. Mais adiante, aos 20, 30, 40 anos, aí foi que se meteu. E em Jesus Cristo homem, ele mesmo se integrou Deus nele, ou já estava Deus aí desde o nascimento do vaso de barro? Porque seja papai que responda a isso, o próprio Deus que nos deu clareza nisso. Assim que, amado, uma vez mais, para nós, é um privilégio escutar, estar sentado aqui, ouvir e entender uma palavra que nos dá as ferramentas para reinar em vida, para viver, reinando sobre toda a situação, para ter uma limpa consciência e para levar-nos à grande transformação. Recebamos essas palavras inefáveis de Jesus Cristo homem, com um lindo aplauso de gratidão aí nas nações. Dê um aplauso bem lindo ao papai com gozo. Diga-lhe graças, papai, por tua graça, por teu evangelho. Ah, papai, dê com gozo. Ah, papai. Amada en las naciones, recibamos con gozo al Consolador, al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y sus palabras inefables. Abba Padre. Pois vamos seguir com o mesmo tema, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 1 ao 4. Olha que rico. Mas nós não temos parada certa. Nossa parada é onde a igreja vai. Você se lembra que no Velho Testamento há exemplo que a nuvem se movia e se detinha, e eles se detinham. E quando a nuvem se movia, pois o povo se movia, não havia parada certa. É onde papai nos leva. E é melhor assim, porque debaixo dessa cobertura, quando você faz o que ele te diz que você deve fazer, ainda que você pense que estás voltando para trás, ainda que pensas que não estás prosperando, que vais como para trás, de momento, vem o anjo e te abre portas e então te batiza também com um pouquinho de juventude, de saúde, te cura. Ele sabe como fazer.
E a família fica melhor, as crianças, não sei, isso é um mistério, não? Bom, lemos segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 1 ao 4. Porque sabemos que se nossa morada terrestre, que é esta carne que temos posta, este tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Esse é o edifício, é o homem espiritual. Mas ele chamou edifício. Uma casa não feita por mãos, eterna, não lá em cima, senão nos céus, aqui embaixo. E por isto também gememos, desejando ser revestidos daquela nossa habitação celestial. O que diz ser o quê? O que é que estivemos vestidos antes? Quando você tira a roupa e põe a mesma, o que você faz? Te revestistes? Então o apóstolo está dizendo, queremos voltar ao estado onde estivemos antes. Por agora temos este tabernáculo terrenal, mas em si nosso espírito anteriormente estava em outro corpo celestial. Mas ao tomar os filhos participam de carne, ao participar de carne, então perdes aquela roupa. Não é que você perde em si, é que te põe de lado, enquanto cumpres tua missão aqui na terra. E depois vai ser revestido com um homem espiritual. Mas é homem, tem corpo, tem identidade, tem atividade, tem uma vida que se manifesta, a verdadeira identidade tua. Isso é o que nos trouxe saúde, ao saber que há algo melhor que este que está aqui terrenal. Diz, ser revestido daquela nossa habitação celestial. Verso 3. Pois assim seremos achados vestidos. Estamos nus agora. Não estamos vestidos, estamos nus. No aspecto espírito. Ainda que tenhamos roupa posta, não está falando dessa nudez carnal, mas está falando de uma nudez de nossa verdadeira identidade. Porque assim também, os que estamos neste tabernáculo, neste barro, neste corpo de carne, gememos com angústia. Ai! Se sofre, verdade, a carne? A carnezinha aborrece, adoece, lhe vem situações, em provas, e então diz que gememos com angústia, porque não gostaríamos de ser desnudados, senão revestidos, para que o mortal seja o quê? Tragado, absorvido pela vida. Quando este mortal se vestir de imortalidade, e quando a morte for absorvida pela vida, então se diz aí que ao ser revestidos para que o mortal, o tabernáculo, a carne, seja absorvido pela vida. Você tem notado como Paulo fala desse tema, uma realidade? Ou seja, Paulo está falando da esperança do cristianismo que vai acontecer. O que acontece é que em 2000 anos, ele ao não ver isso manifestado, se causa até dúvida. Tem pessoas que não vão dizer para você é um abençoado, mas num certo momento em sua casa sente assim, e é posto à prova o que você está pensando. Então, dependendo da medida tua, quando tu pensas mais além do que deves pensar, imediatamente você diz, Senhor, anulo estes pensamentos, só é que estou divagando em minha mente, com minha mente carnal, estou tratando de entender a mente espiritual. E nos vêm dúvidas. Todos. Eu mesmo, olha, eu tenho passado uma transformação que a imprensa debocha e diz, antes disse que era isso, antes disse que era isso, antes disse, depois disse que era isso.
Porque a pessoa vai mudando, como a criança vai mudando, e depois entra em etapas de pai, de avô, E então, nesses momentos, a mente carnal se manifesta e te traz umas dúvidas tremendas. E é normal que às vezes você tem que fazer é ficar quietinho, enquanto vem o outro dia, porque cada dia traz seu próprio afã. Ou seja, outro dia você diz, ai pai, ontem eu estava fraquejando. Mas Paulo fala disso claramente como nossa recompensa. Por isso é que diz, sabendo que vossa obra no Senhor não é em vão. Não é em vão. O que acontece é que o fator de 2000 anos, esse espaço de obscurantismo do conhecimento do Evangelho, nesse espaço se duvida muito. E então a sociedade se manifestou e até tudo o que se desenvolveu até agora, todas as mentiras, tudo que o mundo está tratando agora mesmo. E eles não encontram solução. Isto é um mundo que o que lhes dá é lástima. Somos nós que temos que oferecer. E às vezes passamos momentos fortes, porque o tabernáculo... Imagine eles que não têm nada. Eles não têm nada seguro, não sabem nem onde estão parados. Em trevas totalmente. Nós temos uma esperança. E estamos no tempo adequado, no tempo correto, onde isso vai se manifestar. Diz, vamos ver primeira carta aos Coríntios, 15:54. Em inglês diz... He hath swallowed up death forever. Swallowed up death forever. Se tragou a morte para sempre. E quando isto corruptível se tiver vestido de incorrupção, e isto mortal se tiver vestido de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Absorvida é a morte em vitória. Veja, diz quando se tiver vestido, porque está nua atualmente. Mas o apóstolo diz isso em primeira carta aos Coríntios, e em sua segunda carta ele volta a mencionar. Veja o que diz agora a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 10. Levando no corpo, no tabernáculo nosso, sempre, por todas as partes, a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Às vezes a pessoa lê isso e pergunta, como é que eu posso levar a morte de Jesus por todas as partes? Pois veja, nós sofremos muita perseguição por levar essa morte, porque não é levá-la como fazem os religiosos que têm uma cruz em cima, é explicar o que isso significa. Cada vez que você diz, não há pecado, aí estás levando a morte de Jesus. Cada vez que tu dizes, o diabo ficou destruído, aí estás levando a morte de Jesus. Cada vez que tu dizes, não é Deus te abençoe, é abençoado, estás levando a morte de Jesus. Porque a morte foi o que trouxe essa bênção. Cada vez que você para firme no pacto e honra o que está escrito conforme o apóstolo Paulo, tu estás levando a morte de Jesus. E por todas as partes levamos essa mensagem, somos firmes em levá-la, porque isso é o que nos dá felicidade. Isso é o que nos permite viver em tranquilidade, em repouso. Veja, passaram muitas pessoas para me saudar, me davam graças, mas eu vejo melhor na firmeza que eu vejo neles. A firmeza de ver o que a palavra tem feito, como tem entrado em nossas vidas. Isso é algo maravilhoso.
E este corpo, cedo ou tarde, não vai aguentar. Se segue vestindo-se deste conhecimento, e segues confessando a palavra, e segues crescendo, o que é Deus em uma pessoa, o barro tem que ser educado. Deus estava em Jesus de Nazaré, e o menininho teve que ser educado. E era Deus completo. Teve que ser educado. E teve que ser iluminado. Porque ele estava se manifestando e Maria o olhava manifestar-se e às vezes ia e se reunia com os anciãos no templo e falava e tinha sabedoria. Mas ele não sabia quem era, todavia. Até que veio aquela manifestação como em forma de pomba. E disse, este é meu filho amado. Aí ele soube. Mas não é que o Espírito se integrou a ele. Ele já, esse Espírito, veja, o problema é que não estava educado, igual que eu. Veja, eu tenho dito nas entrevistas, que em 73 Cristo veio e se integrou a mim. Mas então, ao eu seguir crescendo, se eu sou da raiz de Jessé, ele não veio integrar-se, ele o que veio foi iluminar. Alumbrarme. Com razão, eu quando pequeno, essa voz me guiava. E me falava e me dizia, se fazes isto, vai acontecer isto. Exatamente, eu dizia, olha, mas é como se alguém me falasse internamente, vai me levando, não? Então, quando eu estava nesses tempos de juventude, de delinquência, essa voz me dizia, esse é um tempinho nada mais. Não te desesperes que tu vais passar. E assim passava. Uma vez minha mãe veio até mim e me disse, filho, não me faça sofrer mais. Te amo tanto e me fazes sofrer. Eu disse, veja, mamãe, isso tem um tempo. Um dia vai estar orgulhosa de mim, tranquilo. Eu lhe disse uma vez, as mamães nós falamos assim, não? Mas não foi que o Espírito se integrou. Eu já venho assim, eu nasci assim. Isso é uma veia profética. Isso é uma herança que vem. E que certo tempo pode se manifestou. Mas isto já... Sabe por quê? Porque quando sucedem estas coisas mundiais, por exemplo, que não me deixam entrar num país, que não me deixam pregar, eu já vejo que a videira não está dando fruto. E esse tipo de perseguição está indicando que Deus está dando advertência a eles. Estou enviando para que depois, quando virem o que vai acontecer com este povo, se los advertí. Deus advertiu. Ou seja, que Deus está advertindo agora. O 666 é um truque que papai está usando. Ou seja, é um mecanismo que papai está usando para pô-los a pensar, para chamar sua atenção e para que vão contra ele. Se não tivesse aparecido o 666 e digo que eu sou Jesus Cristo homem, com quem que eles vão se opor? Como bom ou como mal, assim diz Isaías. Este povo, ao mal, chamam bom, ao bom, chamam mal, ao amargo, chamam doce, e ao doce, chamam amargo. Assim é que está o povo. As mentes estão à deriva. Você não vê que você serve a Deus com sua mente? Então, para tu servires a Deus com tua mente, tens que educá-la, tens que limpá-la, tens que descontaminá-la de toda essa informação religiosa. Veja, que tu mesmo te perguntas, por como pode ser esta gente tão nécio? Tão claro que ele fala. Veja, o psiquiatra esse disse, mas como o arcebispo vai proibir vir um homem que se explica tão claro? Há que deixá-lo falar. Como vai falar que ele não sabe nem o que vai dizer? O que tem a verdade não se defende. Simplesmente quando você está em confiança, você fala, que entre, que fale, vamos ver o que ele vai dizer. E eles com a verdade se edificam e se sentem mais sólidos. A nós não nos dá medo que alguém fale. Por quê? Porque sabemos no que cremos.
Acaso eu tenho proibido, Ministério Olha, cuidado, não escutem esse programa, nem escutem tal pregador, não escutem. Olha que essa gente tem demônio, não escutem. Não, ao contrário, digo, escutem tudo o que ele diz. Quanto mais vocês escutam, mais firmes estão. Todo homem que por servir a Deus diz não vou me casar, já se pôs em uns planos de perigo tremendo e se declara um abusador de crianças, de meninos e meninas ou de quem for. Porque isso é uma panela de pressão. O homem não nasceu a menos que tenha o dom de continência. Assim que nós estamos esperando a transformação. Esse deve ser nosso vocabulário. Olha, tudo o que você fala agora se manifesta em seu tempo. Você tem percebido isso quando você começa a falar? Nós falamos de algo e seguimos falando, até que no momento, olha, isso foi o que dissemos 1 ano, 2 anos atrás. Assim que sigamos falando da transformação. Fale a teu corpo. Logo tivestes de imortalidade. Fale aí com ele. Recebo que meu corpo, que é o primeiro, se transforma. Logo vem essa transformação. Entramos nos corpos gloriosos. A promessa que Deus tem para nós. Vamos recebê-lo. Vamos ser transformados. É promessa de Deus no novo pacto. Promessa. E o que não se tiver renovado, lembre-se que não é que Deus disse este sim, este não. É que depende se tu estás crescendo no conhecimento. O conhecimento em teu espírito é o que vai absorver a morte. Deus não se mete nisso, ele diz, bom, isso está em tuas mãos. Em tuas mãos tens que crescer, tens que ver a palavra, confessá-la, fazer a tua parte. E aquele que não se tem renovado, lembre-se que não é que Deus disse este sim, este não. É que depende se tu estás crescendo no conhecimento. O conhecimento em teu espírito é o que vai absorver a morte. Deus não se mete nisso, ele diz, bom, isso está em tuas mãos. Em tuas mãos tens que crescer, tens que ver a palavra, confessá-la, fazê-la parte tua. Agua Padre, allá en Centroamérica, en Cuba, en Puerto Rico, en todo Estados Unidos, en México, en Chiapas, Lequil, Calcal, y Bozán, Yuspahem, Angeletic, Shinohot. Un abrazo para todos. Agua Padre, celébralo, cántalo, gózatelo. Bienvenido. Gracias, mamá. Bienvenido a la congregación de los santos justos, hechos perfectos, espíritus escogidos antes de la creación del mundo, del universo. Bienvenido a la congregación de los santos, hechos perfectos, espíritus escogidos antes de la creación del mundo, del universo. A la ciudad del Dios vivo, al gobierno de Dios. Somos su amada, somos sus hijos. Abba, Padre, Señor.
congregación de los santos, hechos perfectos, espíritus escogidos antes de la creación del mundo, del universo. Bienvenido a la congregación de los santos, hechos perfectos, espíritus escogidos antes de la creación del mundo, del universo. A la ciudad de Dios vivo, al gobierno de Dios. Somos su amada, somos sus hijos. Abba Padre, Abba Padre amada, Abba Padre Señor, Abba Padre Señor, Abba Padre Señor. Abba Padre amada, preciosa, una semana próspera para ti en todas las áreas. Bendecidos con toda bendición.